Agora, o principal ídolo da maior torcida do país vestir a camisa do clube que tem a segunda maior torcida do país, não passa de uma burrice. É uma burrice. E houve até quem discutisse, houve até quem acreditasse, e acho que é normal que se pensasse assim, que talvez fosse uma estratégia do Gabigol para forçar a saída do Flamengo. Estratégia burra, né? Então, seria uma estratégia burra, mas eu não acho que foi uma estratégia. Ele não quis forçar a barra para sair do Flamengo, evidentemente. Ele só cometeu mais uma bobagem entre tantas que ele tem feito já nos últimos tempos, fora do campo ou nos vestiários, né? Como a gente viu na questão do doping. Porque se fosse uma estratégia, primeiro, o staff dele não faria o absurdo que fez de negar que a foto fosse verdadeira. Quem bola essa estratégia não vai, num primeiro momento, dizer que a foto não era verdadeira. E segundo, se ele quer forçar a saída do Flamengo, por tudo que falou o Calçade hoje em relação ao Corinthians, ou ele é muito apaixonado pelo Corinthians, ou evidentemente... Tudo bem que a camisa do Corinthians é linda, né? Mas não precisa... A camisa é muito bonita. Mas não precisa fazer assim, isso. Ele não forçaria a barra fechando já as portas para uma série de outros clubes com melhores condições, com melhores salários, com melhores estruturas, né? Quer dizer, se você força a saída, você não força a saída colocando a camisa de um clube especificamente que está numa situação muito complicada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista político. Aliás, só rapidinho, porque eu sei que a gente vai falar só dos ídolos e tal, mas não dá para não mencionar aqui hoje a matéria no blog do Juca Kfouri a respeito do Laranja que recebeu um dinheiro que a gente não sabe por qual motivo. Então, assim, quando o diretor do Corinthians sai falando que havia um intermediário que ninguém sabia que havia, que o papo era que a Vaidbet pagaria diretamente ao Corinthians, já era o caso do senhor Augusto Melo convocar uma coletiva e explicar tudo ali, tintim por tintim, o que tinha acontecido. Agora, então, que o Juca publica o que publicou, né, e ele escreve lá, está tudo muito documentado aqui, né, e que a gente vê que um bom dinheiro foi depositado na conta de uma empresa, que repassou para uma outra empresa, e essa outra empresa está no nome de uma pessoa que, coitada, nem sabia da existência dessa empresa, né? Que vive até em condições, pelo que eu entendi, de pobreza, de dificuldade. É preciso explicar. O Corinthians precisa explicar. E não adianta soltar a nota burocrática que soltou, dizer... Burocrática e cínica, né? Porque... É aquele papo de a gente não se responsabiliza pelos repasses para terceiros da empresa que recebeu o valor pela intermediação. É muita cara de pau, né? Aliás, vamos investigar essa outra empresa e ver para onde foi parar esse dinheiro. Acho que o Corinthians precisa explicar. Se não explicar, se continuar com esse silêncio que a gente está vendo, acho que a conclusão de todo mundo vai ser meio óbvia. Vai dar margem para a gente pensar o que a gente quiser. O Birner, você falou que queria falar do Gabigol. Deixa eu colocar uma tela aqui sobre as polêmicas envolvendo o Gabigol, né, nesse período de Flamengo, que não foram poucas, não. Desde o período da pandemia. Vocês lembram que ele estava lá num cassino, né? Olha só. Março de 2021, flagrado em cassino clandestino durante a pandemia. Novembro de 2022, a história do Tite vai se... o Gabigol não precisa de você, que o pessoal estava cantando e ele, de certa forma, foi junto ali, né? Maio de 2023, vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. Flamengo na Big Brother com câmera e fofoquinha. Julho de 2023, discussão com o Marcos Braz por causa do gramado do Maracanã. Até aí tem o direito de discutir por causa do gramado e tal, etc. Para mim, nessa tela aí, o que pega mais é a história do cassino, essa história com o treinador da seleção brasileira, e quis o destino que ele fosse para lá no Flamengo. E aí, em agosto de 2023, essa multa pela Conmebol após insinuar que o Flamengo foi roubado contra o Olímpia. Mas falta o doping, hein? Vai chegar lá. Ah, tá. Não, tem matéria. Tem duas telas. Essa de agosto tem a ver com coisas dentro do campo. Isso. É diferente das outras. Do gramado, tudo bem. Isso aqui é relativo a jogo. Perfeitamente. O problema é o que está fora do campo. Ó, e tem mais, ó.
Agosto ainda, fez festa de aniversário, mesmo com o time em crise, eliminado da Libertadores e a 15 pontos de distância da liderança do Brasileiro. Em novembro do mesmo ano, essa pra mim também não foi legal, hein? Postou montagem ao lado do Zico, enquanto ele tá sorrindo com 2 Libertadores e o Zico aparece sério com uma taça. Mas isso eu acho que foi uma bobagem também. Uma grande besteira. Foi uma outra burrice, assim. Burrice, a minha exatamente, impressão burrice. é que ele não quis Mas você passar vai essa somando. mensagem, sou maior do que o Zico. Mas você vai somando uma coisa com a outra, né? Março de 2024, essa é pesada, suspenso por 2 anos por tentativa de fraude no doping. É lembrar que o Gabigol não se dopou, nada indica doping, mas sim o comportamento dele que foi inadequado na hora de fazer o exame. Não é um caso resolvido. Não é um caso resolvido, esse é um detalhe, acho que lá para novembro que deve resolver isso aí. Voltou a jogar após efeito suspensivo e agora a foto vazada vestindo a camisa do Corinthians mesmo. Quer dizer, são vários momentos aí, alguns mais leves, outros você pode deixar passar, mas que em todos os momentos, o Flamengo, o clube que o Gabigol defende e é ídolo, foi permissivo. O Flamengo sempre teve o hábito de passar o pano, não só para o Gabigol, mas outras situações com outros jogadores, mas principalmente com o Gabigol. O Flamengo passou muito pano para o Gabigol. E o Gabigol, a impressão que dá é que ele acha que qualquer coisa que ele fizer, ele não vai perder a idolatria, que nada vai acontecer com ele e que no ambiente que ele está, ele é o rei, ele faz o que ele quiser. Dá essa impressão, mesmo nas burrices ou nas coisas que ele fez ali de caso pensado. E eu sei que você não vai gostar da minha resposta, William, Vai lá. mas eu tenho dúvida se ele está errado Pra mim, tá. por pensar assim. Não é não gostar da sua resposta, respeito. Eu tenho dúvida que eu não sei se... Porque o ambiente permite que ele pense assim, o que eu falei do ambiente permissivo? Eu acho que o jeito que o futebol é hoje Tá. permite coisas que me incomodam. Entendo. Porque o futebol é uma atividade lúdica, tá? O jogo é lúdico, né? O futebol ele é muito sério, mas ele também é um pouco uma brincadeira. É um jogo. E dentro do futebol, o que torna o esporte gigante é o amor das pessoas pelos clubes. Tá. O que tem mudado um pouco. Eu acho que hoje os jogadores ficaram muito maiores do que eram, até quando não são, aqui no Brasil, tá? Até quando não são tão bons quanto os jogadores de antigamente, que se colocavam nos seus devidos lugares quando vestiam uma camisa de um clube gigante. E aí eu posso citar desde o Pelé do Santos, o Garrincha pelo Botafogo, cada um do seu jeito, assim, e vamos trazendo aqui para os times para outros times, o Inter do Falcão, o Zico no Flamengo, né? Só para citar alguns dos vários jogadores, o Ademir da Guia no Palmeiras, assim por diante. O jogador antigamente, ele era mais mortal aos olhos das pessoas do que ele é hoje. Porque você, por exemplo, você é de Santos. Se você for em alguns lugares de Santos, você vai ver os grandes jogadores, alguns bicampeões do mundo, com frequência, históricos, na esquina, na praia. Porque eles nunca deixaram de ser mortais, as histórias do Pelé andando de ônibus. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a parte financeira. Porque esses caras, até porque não eram ricos, eles faziam as coisas que as outras pessoas também fazem, ou que boa parte das pessoas podem fazer. Eram pessoas de classe média, então elas iam nos restaurantes onde os outros vão, andavam como os outros andam, né? Não havia essa coisa meio Mick Jagger, mega popstar que há. Então, hoje, por exemplo, o Mick Jagger deve ter mais facilidade para andar na rua do que o Messi, em maior parte do mundo, do que o Cristiano Ronaldo. Porque os jogadores ganharam tanto dinheiro, e o problema não é o dinheiro, tá? São tratados tanto como personagens, como heróis, que eles parecem que não são mais mortais. Como celebridades. E o Gabigol, aqui dentro, no mundo flamenguista, ele tem um pouco disso. Eu não estou falando nem que ele acha que ele é assim. Ele tem um pouco disso. É o tratamento que dão a ele. E ele fez um uso muito ruim disso. Porque vestir a camisa de um rival é mexer assim, na casa dele, sem ninguém ver, se divertindo com os amigos, faz o que ele quiser. Pode pegar a camisa dos 19 times de outros times da primeira divisão, fiquei mais bonito com essa. Ninguém tá lá com as pessoas próximas Mas dificilmente alguém não vai fotografar. Sempre tem um traíra. Ele que é por isso, você tem que tomar cuidado. Sempre tem um traíra. Mas a camisa é o que tem de mais sagrado no clube. A camisa mais sagrada que o estádio você constrói outro. Camisa né? é a segunda Título pele, você ganha outro. A camisa é a segunda pele. A camisa é a coisa mais sagrada. E parece que esses caras não entendem mais isso. Alguns desses caras. Tá. Parece que alguns desses caras não entendem mais isso. Porque eu não consigo achar outra explicação pro cara, que é o segundo maior ídolo para muita gente, da torcida
da maior torcida do país, vestir a camisa, como disse o Jean, do time que é rival, que é a segunda maior torcida do país. E que, inclusive, se especulou que queria levar o Gabigol no começo do ano, aquela conversa também, sem era nem beira do Corinthians, não tinha como pagar, mas teve essa conversa. E ele, inclusive, já foi em podcast naquela época e deixou meio que em aberto, né? Foi meio misterioso. Exatamente. Meio misterioso com relação a essa situação. Acho que o Jean queria falar alguma coisa. Não, eu acho só que, assim, tem muito a ver com o Flamengo e não com o Gabigol. O Gabigol não teria essa postura, possivelmente, em outro clube menos permissivo. A gestão de futebol do Flamengo é uma gestão fraca e parece uma loucura falar sobre isso num clube que ganha tanto quanto o Flamengo ganha. O Flamengo contrata muito bem, o Flamengo tem grandes jogadores, o melhor elenco da América do Sul, a gente está cansado de repetir isso. Agora, o Gabigol faz o que quer há muito tempo no Flamengo. E agora, recentemente, ele só foi para o banco, ele só se permitiu que ele fosse para o banco e claramente virasse um reserva do time, porque o técnico que chegou era também, e é também um técnico muito grande. Sim. Então eu acho que tem a ver sim com todo esse ambiente, a gente mostrou a quantidade de coisas ali, a quantidade de detalhes. Ele não é um jogador fácil, Se a gente lembrar da passagem dele pela Europa, ele trabalhou com 3 técnicos na Inter, com um no Benfica, e ninguém quis muito saber, e assim, qualidade não falta para o Gabigol. Sim, pô. Qualidade não falta. Agora, ele fez gols essenciais, gols absurdos na história do Flamengo. Ele é um jogador histórico. Isso colocou o Gabigol ali num patamar, no Olimpo dos ídolos do Flamengo. Por isso, apesar de tantas pisadas na bola, ainda tem uma boa parte da torcida que defende que o Gabigol pediu desculpa, errou, todo mundo erra e tudo mais. Então, assim, eu acho... a minha impressão, pelo menos, é que hoje a maior parte está incomodada. Porque esse negócio de vestir camisa de um outro grande clube, né, da segunda maior torcida do país, eu acho que incomoda, isso irrita, e é normal que irrite. Porque, não tem cabimento. Eu fico pensando assim, na hora que ele... Eu fico pensando no gesto, sabe? Na hora que você recebe a camisa, que você... Vou colocar. Cara, assim... Você coloca assim, torcedores, eu acho que torcedores, se você tem torcedor que aposta, vou colocar a camisa do outro time. Torcedor jamais faria isso. Torcedor jamais faria isso. Essa é uma coisa que você vê, o torcedor entende melhor. Porque eu vi muita gente, quando surgiu esse assunto, a gente estava aqui no F90 discutindo, sim, eu peguei e falei, não, porque para mim tá tudo bem, acontece, errou e tal. Eu falei, a gente provavelmente ia começar a receber os vídeos, eu falei assim, olha, se você acha que tá tudo bem, pega a camisa do seu principal adversário e vai lá pro bar. Vai lá pro restaurante, vai na rua, assim, sair com a camisa do seu principal adversário. Vários dos episódios que a gente tá vendo, que a gente viu descritos ali, eles são, eu acho que fruto de uma certa prepotência, acho que tem a ver com a personalidade do Gabigol. Sim, eu acho que muitas coisas têm a ver com a personalidade. Ele foi para a Inter, não ficou na Inter, foi para o Benfica, não ficou no Benfica. Com um detalhe. Então tem a ver com essa arrogância, tem a ver com essa prepotência. Muitas das coisas. Agora, essa daí, para mim, não é nem a prepotência, não é nem a arrogância, porque, repito, eu não acho que tenha sido uma coisa que ele sabia que se tornaria público, não foi algo estratégico. Então acho que foi uma burrice, como a gente viu ali um outro exemplo. Só para acrescentar uma coisa em relação ao torcedor, que eu falei que não veste a camisa, o jogador, além de ter esse comprometimento com o torcedor, ele recebe bastante dinheiro por direito de imagem. Nesse caso é uma camisa da marca concorrente à camisa do Flamengo. Que tem patrocinadores que não são os mesmos do Flamengo. Tem patrocinadores que são diferentes. Aí a gente sendo bem pragmático e realista. Tô dando pro negócio. Ou seja, mas aí eu acho que pior do que o torcedor, que no dia que vai vestir a camisa do adversário... Mas acho que a gente nem tem que entrar nisso, porque assim, o grave é ser o clube, é o time... É por isso que eu falei, sendo bem pragmático e realista, também olhando pro lado do negócio, tem isso. Isso mexe zero. Mas isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso mexe, assim, com o meu lado emocional, pra mim, é zero. Eu olho para isso, não significa nada. Mas eu entendo que no mundo do futebol existem códigos e você não pode romper isso. Então, tanto que o torcedor não faria o que ele fez. Então o torcedor quer do seu ídolo o mesmo comportamento que ele teria. É básico. E ele não teve. E ele não foi muito inteligente, porque ele recebeu gente na casa dele que ele nem conhecia. A pessoa que bateu a foto não era uma pessoa conhecida. Então você abre... Ele pode botar a camisa que ele quiser. Em casa, sozinho. É que ao estar em casa, com seus amigos, a leitura de fora isso aqui é verdadeiro, porque ele está no ambiente dele.
Sim. Quanto mais protegido Na vontade. na sua vida, mais verdadeiro é. Isso. Ele não está interpretando. Ele não está isso, interpretando, isso aqui é a vida real. E aí o impacto é muito maior fora. Né? E o torcedor quer isso, quer esse comprometimento. E eu entendo tudo isso. Isso faz parte do futebol, de tudo que estabelece o jogo e as rivalidades. Se ele tivesse com a camisa do Nova Iguaçu, ninguém ligaria. estaria todo mundo falando, pô, como o Gabigol é legal, deu uma força para o Nova Iguaçu, ninguém estaria preocupado. Agora, é o Corinthians, que é uma camisa, aliás, lindíssima. É muito bonita a essa branca, camisa. a preta, o que não acontece com o uniforme de treino, que já vem sujo e encardido, é marrom. Quer dizer, assim, tem gente que aprova isso. Eu fico assim, imaginando, alguém que bola aquele uniforme, acha que criou uma grande coisa e alguém que aprova, né? Mas não existe essas coisas no futebol. Mas a camisa é lindíssima, uma das mais bonitas já criadas, tanto a branca quanto o uniforme preto. Sim. Então acho que ele deve ter, vou vestir essa camisa, mas ele não deve fazer isso, porque em nenhum momento, nem em pensamento. Agora, essa é uma relação que eu estou com o Jean, que o Flamengo permite também. Por quê? Gente, jamais o jogador do Real Madrid faria um negócio desse. E o Real Madrid é a maior instituição de futebol do planeta. Não tem nada que se aproxime ao Real Madrid. Daqui 10 anos, talvez. Hoje, nada chega perto do Real Madrid. O Real Madrid hoje, ele está ungido, né? Até quando a casa está caindo, ele ganha e está na final da Liga dos Campeões, como esse ano aqui. O Cristiano Ronaldo é pequenininho. Quem é maior na história do futebol? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? Quem que o mundo conhece? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? O Cristiano Ronaldo tentou crescer, o Florentino Pérez falou tchau. Você fala assim, nossa, o que será do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo? Mais umas 3, 4 finais de Liga dos Campeões, mais uns 3, 4 títulos. Não aconteceu nada com o Real Madrid. Então o Real Madrid ali falou assim, gente, o clube é enorme. Então não venha querer fazer o clube refém. Sim, e as atitudes do Gabigol são atitudes assim que não existe nada além dele. Não existe clube, instituição além dele. É que eu falei, é a personalidade dele. É óbvio que essa personalidade ela foi exaltada pela grandeza que ele passou a ter como jogador do Flamengo. E tolerada. Se você já tem um cara que tem essa personalidade, que tem essa maneira de ser no dia a dia, e ele faz tudo que o Gabigol fez, porque é indiscutível o tamanho dele na história do Flamengo, e ganha muito crédito e fica maior e cada vez maior, ele acaba se tornando isso que a gente viu. Quer dizer, é alguém que se sente no direito de fazer absolutamente tudo. Mas, repito, acho que esse caso foi uma grande bobagem, uma grande burrice e não um negócio estratégico. E é mais uma crise. Eu posso até vestir a camisa do Corinthians. Não é isso. Sim. Ele sabe, e ele provavelmente sabia que ele não podia vestir a camisa do Corinthians. Mas ele o pior depois é a insistência na mentira, né? Porque veio a história de que uma montagem, aí é o amadorismo completo, que acho que também explica muito das atitudes dele. Na hora que assim, as pessoas que o cercam, as pessoas que se comunicam por ele, também negam imediatamente, num primeiro momento, que o cara está vestindo a camisa, sabendo que a gente ia chegar todo mundo à conclusão final de que sim, ele tá, tanto que ele acaba admitindo. Sim. Aí eu acho que também tem um pouco disso, assim, de um suporte que não é o melhor que ele poderia ter para ajudá-lo na carreira dele. É muito grande, mas provavelmente poderia ser ainda maior para o futebol mundial. O que me chama a atenção, e eu acho que essa é uma mudança muito do futebol do passado para o futebol de hoje, é uma mudança que não para de acontecer, continua acontecendo. Antes o futebol do pertencimento, hoje o futebol do ter, das conquistas, do glamour, das rendas grandes, dos estádios caros, do luxo e tudo mais, é que muita gente acha que o jogador foi multado e tudo bem. Nesse caso ele ainda perdeu a camisa 10. Ainda perdeu a camisa 10. E tudo bem. Que eu acho que é muito simbólico. Tudo bem. Extremamente, você não vai vestir essa camisa aqui, você não tem o direito. Você está vestindo a camisa do Corinthians, você não tem o direito de vestir a 10. Eu achei que foi uma boa sacada. Uma boa sacada, uma boa medida. Porque a 10 no Flamengo tem um peso absurdo. Então você não vai mais vestir essa camisa, eu achei que foi uma boa. A 10 hoje mora no banco, então também... Eu acho que é o seguinte, até para passar para o Birner, eu acho assim, quando teve aquela foto até com o Zico e tal, né, que foi uma infelicidade ali, mas se alguém, ou se ainda se discutia essa coisa de que teve a era Zico, tem a era Gabigol,
e se em algum momento o Gabigol poderia chegar no patamar do Zico, etc., eu acho que está claro que não. Por mais que ele ganhe outra Libertadores... Mas ganha mais 5. Você tem que perguntar, quando você estiver na dúvida... Exatamente, não é isso. Então, não é isso. Agora, a minha dúvida é para mim, para você, para o Calçade, para o Jean, que entendemos o futebol pela nossa formação geracional, não é isso. Mas para as pessoas, porque você está falando isso agora, vamos supor que o Gabigol ganha as próximas 5 Libertadores, sendo decisivo, artilheiro, acabe com os jogos. Daqui 20 anos, talvez o Pelé seja uma história de um livro. Para muita gente. Bom, e fora que assim, não acho que seja o que a gente está vendo hoje. Eu acho que hoje, se você perguntar para a torcida do Flamengo inteira, se você fizer uma pesquisa com a torcida do Flamengo, não vai dar 2% de Gabigol sobre os... Se alguém tiver alguma dúvida, é só pegar aquele quadro mesmo que a gente mostrou com as gerações mais novas. E você, Zico faria isso? Não. Zico faria isso aqui? O que o Zico fez? É que o Zico é o oposto o que Zico do fez? Gabigol, É que o Zico, personalidade. O Zico é um exemplo de personalidade, de postura e tudo mais. Então, assim, aí... E não tem jeito. Quando a gente fala de ídolo, é óbvio que a gente vai além da qualidade técnica. É o que eu sei. E aí entra carisma, e carisma o Gabigol tem de sobra. Pra caramba, molecada adora o Gabigol. Porque você vê, quer dizer, o Pedro joga nos últimos tempos 12 vezes mais do que o Gabigol e se você perguntar pra boa parte da torcida, essa torcida quer o Gabigol e aí tem a ver com carisma, tem a ver com a imagem. Eu sempre digo, o Rivaldo, se o Rivaldo tivesse uma outra personalidade, uma outra postura e tudo mais, ele seria muito maior como ídolo e como nome do futebol brasileiro. O ambiente mágico, essa realidade do futebol também é que ele pode fazer tudo isso e vai ter um monte de clube querendo contratar. Levar tudo isso para dentro da sua casa. Então, isso eu acredito muito que a gente tem que entender as pessoas e perdoá-las em momentos que elas erram. Eu, no caso do Flamengo, faria isso. Mas assim, para mim a camisa é uma coisa tão sagrada, que não jogaria mais no clube. Você não renovaria com o Gabigol? Não. Encerraria? Acabou? Não. Porque daqui a menos de 2 meses ele pode assinar um pré-contrato com agradeceria o trabalho, joga demais, deixaria ele no lugar dele na história, mas... Porque aí o clube se coloca no seu devido lugar para todos os jogadores. E digo mais, deveria ter coisa em contrato de todos os atletas que fizerem isso, protegendo os clubes. Porque não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Eu me lembro de um caso desse fora. Do Balotelli. Quando jogava na Inter, se não me engano, vestia uma camisa do Milan. Torcedor do Milan. O Balotelli é maluco. Só isso. O Balotelli é maluco. Ele sabe, não é uma coisa... Não foi da Atalanta, não, foi do Milan. Eu acho, assim, por exemplo, eu não condeno por continuar, não sou contra continuar, cada um pode entender do seu jeito. Acho que o Gabigol não tem que ser vilanizado por isso. Acho que ele pode jogar no outro clube, só que se eu sou o dirigente do clube, no meu não joga mais. Só isso. Sim. Nós estamos no mês de maio. Agora em maio, está muito difícil. Mas quanto time o Flamengo tem? Hoje em maio, não sei o que vai ser no final do ano. Porque é o seguinte, se ele tomar a suspensão também, a situação dele fica horrorosa. Porque qual é o clube? Ele acha que vai fechar por 2 milhões por mês, suspenso, com um clube daqui 2 anos. E tem isso. Se ele tomar a suspensão, até por isso também... Tem que ser muito louco para fazer um negócio desse. Claro que tem maluco suficiente no futebol, mas vamos imaginar então que não vai acontecer nada, ele é jogador, ele vai continuar jogando, não vai ser suspenso. O que ele fez até agora já está difícil para o Flamengo justificar a renovação, para o Flamengo. Entendeu? Ele está contribuindo tanto pela não renovação que o Flamengo já está se vendo numa posição difícil de justificar. E hoje ele não é um jogador que pode ser contratado, porque quem vai contratar o jogador nessa condição? Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A mídia mais uma vez repercutindo aí o que foi que o Gabigol falou, a mídia repercutindo toda essa besteira, né? Essa besteira que o Gabigol fez ao vestir a camisa do Corinthians, né, um rival do Flamengo, aqui do Brasil, de forma tão desnecessária, né? Muitos querem comparar, mas não tem comparação ao que o Zico fez na época, né? Era um jogo beneficente, era por uma causa nobre, né? Teve o aval do Flamengo, e já o do Gabigol não, era algo escondido ao ponto dele criar uma nota falsa, né? Uma nota falsa não, uma nota negando, né? Que tinha vestido, que era inteligência artificial e tudo, e depois ele veio a público que falou que realmente vestiu. Então
Não se sabe quando acreditar no Gabigol, quando é que ele está falando a verdade, né? E mais uma vez, com atitudes infantis ao se pronunciar e falar que ganhou muitos títulos, como se isso fosse apagar a besteira que ele fez, né? Quer dizer que o cara ganha títulos e pode fazer o que quiser no clube? Não acredito que não, ele não é maior do que o clube, né? Então, na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, a nós, até a próxima. Fui!